Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 3. Esse texto está no meu coração, porque no próximo domingo nós vamos celebrar 101 anos da nossa igreja, da nossa família da fé, Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho. E Deus tem colocado essa palavra no meu coração, pensando sobretudo nisso, que nós somos a família da fé, a casa de Deus, e vamos celebrar 101 anos daqui a poucos dias. Diz assim a palavra de Deus: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus nosso Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, pedimos a ação do teu Espírito nos iluminando e nos conduzindo, Pai, na direção da vontade do Senhor essa noite, Pai. Nós precisamos ouvir tua voz, Senhor, tenha misericórdia de nós. Permita, Pai, que todo impedimento, seja circunstancial, seja humano, seja maligno, ele não prevaleça diante do Senhor, da tua palavra e do teu Espírito Santo. E que o Senhor, ó Pai, nos toque com a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, meus irmãos, como vocês puderam observar, um texto tão pequeno, apenas 3 versículos, mas com um tema central, grandioso, um tema extraordinário. Ele fala sobre a glória do Senhor, a glória de Deus. E há 2 coisas que me vêm à mente quando eu penso nesse tema, da glória do Senhor, a glória de Deus. O primeiro é negativo e o segundo é positivo. O primeiro é o seguinte: as Escrituras nos falam de uma experiência extremamente dolorosa, que é a ausência da glória de Deus. A Escritura dá testemunho de uma experiência tão terrível, tão dolorosa, que é a ausência da glória de Deus. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 4, diz a palavra de Deus que Israel foi derrotado em uma batalha, a arca da aliança foi roubada pelo inimigo, e quando a notícia chega até Eli, de que não só a arca foi roubada, de que Israel tinha sido derrotado, a arca havia sido roubada, e os 2 filhos dele haviam sido mortos naquela batalha, a palavra diz que ele cai para trás da cadeira e quebra o pescoço e morre. E uma das suas noras estava grávida para dar à luz, e naquele momento de grande agonia e aflição, ela traz à luz um filho, e ela diz Icabod, ou Icabod, que significa se foi a glória de Israel. A tragédia foi tão grande que o nome que a criança recebeu foi Icabod, ou Icabod, a glória de Israel se foi, por causa de todo o cenário de tragédia e de dor que se abateu sobre a nação naquela derrota. E o Novo Testamento diz para nós, Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então uma das coisas mais dolorosas que acontece é a ausência da glória de Deus. Foi assim lá em Israel no passado, e é assim nas nossas vidas. Nós nascemos em delito e pecado, nós estamos afastados de Deus por natureza. Enquanto nós não temos um encontro com Cristo, nós estamos como mortos, e por isso nós carecemos da glória de Deus. E uma das coisas mais tristes é a ausência da glória de Deus, seja lá, seja aqui. Mas graças a Deus que a Escritura também dá testemunho de algo positivo em relação à glória de Deus. A Escritura diz que ela nos fala de uma experiência extremamente maravilhosa, que é a presença da glória de Deus.
Se a ausência da glória de Deus é uma coisa terrível e dolorosa, a presença da glória de Deus é uma coisa maravilhosa, extraordinária. E lá em Levítico diz que em certa ocasião, Levítico 9, 23 e 24 diz que Moisés e Arão foram para a tenda da congregação. E quando eles saíram, eles abençoaram o povo. E diz que a glória de Deus se manifestou para todo o povo. O povo foi impactado com a manifestação da glória de Deus. Levíticos 9, 23 e 24. E ali o povo caiu, de rosto em terra diante de Deus, diante da presença da glória de Deus. E também o Novo Testamento diz para nós, em João 1,14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nem os sacerdotes, nem Moisés, nem Arão, nem Salomão, nem ninguém teve o privilégio de ver a glória que os discípulos viram e da qual nós fazemos parte, do verbo que se fez carne e veio manifestar a glória de Deus para as nossas vidas. Então, eu fico pensando que nós vivemos dias em que uma das nossas maiores necessidades é o anseio pela glória de Deus. Você tem necessidade material, você tem necessidade financeira, você tem necessidade relacional, psicológica, afetiva, mas você tem uma necessidade espiritual, que nada e nem ninguém pode suprir, a não ser a presença da glória de Deus derramada sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre nós como igreja. Nós precisamos ter anseio pela glória de Deus, meus irmãos. A gente vê as pessoas ansiando casa, ansiando carro, ansiando título, ansiando diploma, ansiando lazer, ansiando coisas que são lícitas até certo ponto e que de repente se tornam ilícitas. Nós precisamos pedir que Deus plante em nós o anseio pela glória do céu, pela glória de Deus. Nós precisamos pedir que Deus faça conosco como fez com os filhos de Corá, Salmo 42, 1 e 2. Os filhos de Corá, no Salmo 42, 1 e 2. A Célia vai colocar para nós, para vocês acompanharem comigo. Olha lá, como suspira a corça pelas correntes das águas. Aquele quadrúpede, aquele animalzinho daquela região ansiava pelas águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, diz o salmista. Quando eu irei e me verei perante a face do meu Deus, ou da face de Deus? Ele estava longe de Jerusalém, ele estava longe do templo. O templo simbolizava a presença de Deus, e ali ele tinha uma experiência com a glória de Deus. Ele não podia ter acesso ao templo, então ele dizia: ah, como a corça suspira pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que Deus possa fazer conosco, como fez com Davi, Salmo 63, verso 1 a 4. Que Ele plante em mim e você um anseio pelo que é eterno. Davi dizia: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, não é relaxadamente, não é de vez em quando, não é de qualquer jeito. Eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra seca, como terra árida, exausta, sem água. Aquela terra esturricada que deseja água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. A Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Você ter vida e não ter a graça, você existe e não vive. Tem gente que existe e não vive, porque se você não tem Deus, você existe, mas você não vive, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você tem vida biológica, psicológica, emocional, mas não tem vida espiritual, então você está morto em delitos e pecados. Por isso Davi diz: a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Pode pôr o 4. Assim
cumpre-me bem dizer-te, e enquanto eu viver eu vou bem dizer, e em teu nome, levanta as mãos, e em teu nome, levanto as minhas mãos, aleluia. Que Deus permita que se plante em mim e você um anseio pela glória de Deus, como aconteceu com os filhos de Corá, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Moisés, Êxodo 33:18, como aconteceu com Moisés. Moisés estava num desafio grande de conduzir o povo, e ele pediu uma coisa para Deus que foi extraordinária. Então disse ele, Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Gente, Moisés estava ousado. Deus falou: não vou mostrar a minha glória, eu vou te mostrar a minha bondade. Deus, permita que nós tenhamos anseio pela glória do Senhor. Permita que nós tenhamos anseio pelo que é sublime, pelo que é transcendente, pelo que é inefável, pelo que é celeste, pelo que é glorioso. Permita que eu tenha fome, que eu tenha sede da glória do Senhor, em nome de Jesus. Que eu não fique apegado apenas naquilo que é palpável, que é tangível, que é mensurável, que é contabilizável, que se vê com os olhos, mas que não satisfaz a alma e não mata a sede do coração. Dá-me sede pela tua glória, em nome de Jesus. Uma igreja que completa 101 anos não pode perder o anseio pela glória de Deus. E para isso, eu queria olhar para o texto e destacar 3 aspectos que vão ensinar para a gente essa busca pela glória de Deus. Segundo Crônicas 7, verso 1, eu quero destacar 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, se for o seu carro, dá uma olhada lá para desligar. Em primeiro lugar, a manifestação da glória de Deus. O verso 7 destaca a manifestação da glória de Deus. Capítulo 7, verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O que está acontecendo aqui? Davi tinha um desejo de construir um templo. Deus falou: você não vai construir o templo, seu filho Salomão vai construir o templo. Salomão construiu o templo. Salomão agora está consagrando o templo ao Senhor, e ele acaba de orar, consagrando o templo ao Senhor. E o que é que acontece? A glória de Deus se manifesta em resposta à oração de Salomão, em aceitação ao sacrifício que foi feito, e também em aprovação ao templo que foi construído. Gente, a glória de Deus se manifestou em resposta à oração, em aceitação ao sacrifício. O fogo desceu e queimou o holocausto, consumiu o holocausto, em aprovação ao templo que havia sido construído, segundo a permissão de Deus. Agora, observe uma coisa: Salomão orou, e a glória de Deus se manifestou num templo, se manifestou num prédio, se manifestou num edifício, se manifestou numa construção. Mas nós oramos para que a glória de Deus se manifeste numa casa, num coração, numa vida, para que a glória de Deus se manifeste em mim e em você, em nome de Jesus. Para que a glória de Deus toque as nossas vidas, porque Salomão sabia que um templo não podia conter o Deus Todo-Poderoso. Os céus não podiam conter, nem os céus dos céus podiam conter Deus, quanto mais um templo feito de tijolo, de areia, de barro, de pedra, não poderia conter o Senhor. Salomão sabia disso. Então ele clamou, e Deus manifestou a sua glória numa construção, num prédio, num edifício. E nós clamamos a Deus que Ele manifeste a sua glória nessa casa, nessa vida, nesse coração que sou eu e você, em nome de Jesus. Porque se a glória de Deus se manifestar nessa casa, então a glória de Deus será experimentada nesse templo. Se a glória de Deus se manifestar nesse coração, nesta vida, então nós vamos perceber a glória de Deus sendo experimentada neste templo, nesse lugar de oração para a glória do Senhor. Amém? Porque se a glória não se manifestar nessa casa, não haverá glória nesse templo. E a gente observa Isaías 66, 1 e 2, olha só, Isaías 66, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus, o profeta já sabia, e ele diz: assim diz o Senhor,
Os céus são o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, onde eu coloco os pés. Que casa edificareis vós? Que casa vocês vão edificar para mim? Se eu habito nos céus, se a terra é onde eu ponho o pé, é possível que você construa uma casa onde eu habite nela? E qual é o lugar onde eu repouso? Será que é nesse lugar aqui, nesse templo que eu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Deus não está olhando para um templo, Deus está olhando para uma casa, Deus está olhando para nós, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Que a glória de Deus se manifeste em nós, e a partir de nós, e seja experimentada nesse templo, ou em qualquer lugar onde o Senhor nos colocar, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Que Deus permita que haja manifestação da glória dele na tua vida, no teu coração, e assim possa existir onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. E Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero ver a glória de Deus manifestada nesse templo, e ela só vai ser quando ela estiver manifestado nessa casa, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Que o teu coração seja incendiado pela glória de Deus, que você tenha fome e sede da presença e da glória de Deus. Não importa se você vai estar aqui, se você vai estar no seu trabalho, se você vai estar na sua casa, ali haverá a manifestação da glória de Deus, porque entrou em você e vai extravasar de você, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que nós observamos é a manifestação da glória de Deus. A segunda coisa é a plenitude da glória de Deus. Não houve só manifestação da glória, não só fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, mas a glória encheu a casa. Final do verso 1 diz assim: a glória do Senhor encheu a casa. E o verso 2 diz assim, isso, pode pôr no primeiro, por favor, Célia, rapidinho. Isso, a glória do Senhor encheu a casa. Agora olha o verso 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Você já imaginou isso? Os sacerdotes foram feitos para servir na casa do Senhor. Eles foram levantados, ordenados pelo Senhor. Eles receberam todo o aparato do sacrifício, da adoração, para servir na casa do Senhor. A casa do Senhor foi construída para isso. Eles não puderam entrar porque a casa foi tomada pela glória do Senhor. Gente, a casa encheu, a casa do Senhor encheu da glória do Senhor. Os sacerdotes do Senhor não puderam entrar na casa do Senhor, porque além da glória do Senhor houve o transbordar, houve a abundância da presença de Deus e da glória do Senhor naquele lugar. É isso que eu desejo que Deus faça conosco, em nome de Jesus. Que a hora que a pessoa botar o pé ali, para entrar aqui, ela já sinta, a atmosfera já está diferente. Que a hora que ela descer pela escada, ela perceba que não é a mesma coisa. Que a hora que ela entrar pelo corredor e sentar naquele banco, ela perceba que a atmosfera está tomada por algo que não é natural, é sobrenatural, e que nós não fabricamos, nós recebemos pela graça e pela misericórdia de Deus. Que a presença de Deus está aqui, porque Ele está em nós, porque Ele está em mim, porque Ele está em você. Por isso esse lugar está tomado pela glória de Deus. E quando Deus está num lugar, Ele cura, Ele restaura, Ele perdoa, Ele transforma, Ele converte pessoas. Nós queremos esse lugar tomado pela glória de Deus. Que quando alguém entrar, não vai ser impossível ela não perceber a presença de Deus nesse lugar. Amém? E aí, irmãos, algumas coisas que me chamam a atenção, algumas lições que eu fiquei pensando sobre isso, sobre a plenitude da glória de Deus. Houve a manifestação da glória de Deus, houve a plenitude da glória de Deus. Os sacerdotes não puderam entrar na casa, porque eu fiquei pensando, onde há a glória de Deus não há espaço para a glória do homem. Onde há a glória de Deus não há espaço para a glória de sacerdote, para a glória de levita, para a glória de pastor, para a glória de presbítero, para a glória de diácono, para a glória de ninguém. Porque a glória é só do Senhor.
Quando a casa estiver cheia da glória de Deus, não haverá espaço para a glória do homem, não haverá espaço para orgulho, para arrogância, para presunção, para culto à personalidade, para que eu ache que eu sou melhor do que os meus irmãos, porque se eu não pregar, então Deus não fala, porque se eu não tiver, então Deus não agiu. Não, onde está tomado pela glória de Deus, não há espaço para a glória do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo para eles: aqui a casa é minha, aqui é só a minha glória, vocês são servos, vocês têm o privilégio de tomar parte daquilo que eu vou fazer, né? E que será bênção, e vocês serão canal de bênção nas minhas mãos. Amém? Eu espero que sim, a glória de Deus tome esse lugar aqui, porque se tomar esse lugar, através das nossas vidas, não vai haver espaço para a glória do homem, não vai haver culto à personalidade, não vai haver nada que esteja na contramão da vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Olha que coisa surpreendente, é pela glória de Deus que se torna eficaz o serviço do homem. É pela glória de Deus que se torna eficaz o serviço do homem. Observa para você ver, 2 Coríntios 3,18. Eu estou pulando alguns textos aqui para ir mais rápido. 2 Coríntios 3,18. O serviço dele seria eficaz por causa da glória de Deus. O nosso serviço é eficaz não é por causa de nós, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa inteligência, não é porque nós somos melhores, é por causa da glória de Deus. O Paulo em 2 Coríntios 3 ele fala: quem que é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para vir aqui, abrir a boca e pregar uma palavra, e através dessa palavra alguém ser tocado, alguém se sensibilizar, alguém se arrepender, alguém se converter, alguém se reconciliar, alguém ser curado, alguém se quebrantar? Quem que é suficiente para isso? Se eu sou tão pecador igual você, a nossa suficiência vem do Senhor. É Deus em nós que faz isso, porque nós por nós mesmos não temos esse poder. E o Paulo diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, na imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Deus vai transformando a nossa vida quando nós contemplamos a glória do Senhor, e isso nos capacita a servir de maneira eficiente, a servir de uma maneira diferenciada. O nosso serviço promove coisas que não poderia de outra maneira, por causa da glória de Deus que abriu caminho para que o nosso serviço fosse eficaz. Por isso que o sacerdote não entrou. Não é o sacerdote que entra primeiro, é Deus com a sua glória, para que o serviço do sacerdote seja aceitável, seja eficaz e faça diferença na vida do povo, em nome de Jesus. Você acha que quando eu cheguei aqui, não, o Senhor já estava aqui. Quando eu abri a boca, não, quando o Senhor já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, quando o Senhor me ungiu, quando o Senhor me capacitou, e cada um de nós, é a glória do Senhor antes de todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele amou primeiro. Então, irmãos, depois da manifestação da glória de Deus, vem a plenitude da glória. Onde há a glória de Deus, não há espaço para a glória do homem. É pela glória de Deus que se torna eficaz o serviço dos homens, o meu serviço e o seu. É por causa da glória de Deus sobre nós. E também é para a glória de Deus que devem viver os homens. O que nós fazemos é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, coloca aí, Célia. 1 Coríntios 10:31. A palavra de Deus não deixa dúvida. Não deixa dúvida, certo? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então não pense que é aqui no culto, quando você vem com Bíblia, perfumado, com a sua roupinha de marca, cabelinho feito, e que você canta abrindo a boca. Não, é quando você está trabalhando, é quando você está estudando, é quando você está cuidando dos afazeres da casa, é quando você está comprando, está negociando, é quando você está relacionando. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que você faz aí, seja para a glória de Deus, seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, houve a manifestação da glória e houve a plenitude, a glória transbordou. E se a glória transborda, é para que a glória seja do Senhor e não do homem.
E se a glória transborda, é porque a glória está nos capacitando para fazer o nosso serviço de uma maneira com um potencial que não poderia ser feito de outra forma. Se a glória transborda, é para que nós possamos viver de maneira digna para a glória de Deus, fazendo qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, João 7,37, coloca para nós. João 7,37 diz uma coisa forte. Eu espero que você tenha anseio pela glória de Deus, que ela se manifeste, que ela transborde. Olha lá o que acontece. No último dia, o dia da festa, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que mais? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O anseio pela glória não é para matar só a sua sede, é para fazer de você uma fonte. É para matar a sua sede do que é eterno e para fazer que você se torne uma fonte para descedentar a vida de outras pessoas. É para a glória se manifestar e é para a glória transbordar, vazar de nós como uma fonte de água, matando a sede das outras pessoas. Aleluia! Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Não é lá, é aqui. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem gente morrendo de sede, e você é uma fonte de Deus, porque a glória de Deus se manifesta e a glória de Deus transborda da nossa vida. Que seja assim em nome de Jesus, amém? Então eu estou pedindo a Deus que haja a manifestação da glória de Deus, que haja a plenitude da glória de Deus, e que haja o impacto da glória de Deus. Porque a hora que a glória manifestou, a hora que a glória transbordou, houve um impacto. Sabe o que é um impacto? Não dá para você ver a manifestação da glória, o transbordar da glória e ficar apático, e ficar indiferente, e entrar e sair como se nada tivesse acontecido, e continuar vivendo do mesmo jeito. Não é possível. Não é possível que você entre aqui no culto e fique olhando o celular e entrando na rede social na hora do culto. Não é possível que eu vou ter que chamar o seu nome nominalmente aqui e dizer: fulano de tal, pare de olhar a rede social na hora do culto. Você não vem ao culto, você vem ao culto uma vez por semana para ficar aqui 2 horas. O resto da semana toda você gastou com as suas coisas e não consegue dedicar 2 horas concentrada no culto sem abrir a rede social. Não é possível. Eu peço a Deus que manifeste a glória e que transborde glória e que impacte essa glória, para que você não fique indiferente, em nome de Jesus. Para que você não fique indiferente à presença de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Que Deus te sacuda, que Deus te sacuda, que você arrependa do seu pecado, que você mude de vida, que você acerte a vida com a sua esposa, que você acerte a vida com seus filhos, com a sua família, que você acerte a sua vida com Deus, porque não é possível. A glória de Deus se manifesta, a glória de Deus transborda, o povo cai de joelhos. Verso 3, coloca para nós, Célia. Verso 3, todos os filhos de Israel, não é alguns, não é os levitas, não é os sacerdotes, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o que eles fizeram? Se encurvaram, com a cara no pó, com a cara no chão, com a cara no pó, diante da glória de Deus. Se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que a glória de Deus se manifeste nessa noite aqui para você. Eu espero que ela transborde em nome de Jesus e que ela gere um impacto na sua vida, que você não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Não é só pela mesma porta, não, que você saia com um coração diferente em nome de Jesus, deixando o rancor, deixando a mágoa, deixando a ira, o ódio, deixando tudo que não agrada a Deus. Olha o que aconteceu.
Deus gerou uma nova oportunidade de adoração para o seu povo. Quando aquilo aconteceu, abriu-se uma nova oportunidade para o povo adorar ao Senhor. E eles adoraram a Deus, expressando quebrantamento, expressando gratidão, expressando louvor ao Senhor. Que você possa cair de joelhos diante de Deus, se não for fisicamente, espiritualmente. Que você coloque a sua cara no pó, se não for fisicamente, espiritualmente. E que você seja quebrantado pela ação do Espírito Santo em nome de Jesus. Que Deus te quebrante em nome de Jesus. Como Jeremias falou que ele pega o vaso de barro e faz de novo. Ele não reforma não, ele não reforma, ele quebra e faz de novo. Que ele te quebre se for necessário e faça você de novo, em nome de Jesus. Que você expresse quebrantamento diante de Deus. Eles se quebraram, se dobraram diante do Senhor. Eles expressaram profunda gratidão ao Senhor, porque aquilo era um privilégio. A glória de Deus se manifestar é um privilégio. A glória de Deus transbordar é privilégio. A glória de Deus me impactar é privilégio. Tem gente entrando e saindo sem perceber a glória de Deus. Tem gente na igreja, não sei quantos anos, ainda não foi impactado pela glória de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Que eu sofra o impacto da Tua glória. E que eu responda com quebrantamento, com gratidão e com louvor. Que a minha boca se abra e diga: porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Você vai encontrar isso várias vezes na Bíblia. Salmo 107 diz isso. 2 Crônicas 20 diz isso. 2 Crônicas 7 diz isso. Várias vezes. Esse era o mote, esse era o refrão do povo de Israel. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Esse é o mote do nosso reverendo Nilson esse ano. É isso? Toda vez que ele está aqui ele fala assim: porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que Deus permita que você seja alvo da manifestação da glória de Deus. Amém? Que você seja alvo da plenitude da glória de Deus. Que ela transborde de você em nome de Jesus. Amém? E que você sofra o impacto da glória de Deus. O impacto da glória de Deus. Que você não possa continuar do jeito que você estava. Não dá. Quando a glória se manifesta, quando ela transborda, não dá para eu ser a mesma pessoa. Eu tenho que ser outra pessoa. Não dá. Não dá para sair do mesmo jeito. Jacó lutou com o anjo, mas quando ele saiu mancando e saiu marcado. Não dá. E dali ele saiu, não Jacó, saiu Israel, príncipe do Senhor. Você entra na casa de Deus, você vai sofrer um impacto da glória de Deus. Não vai ser a mesma pessoa, em nome de Jesus. Amém? Que a glória de Deus se manifeste, que a glória de Deus transborde, que a glória de Deus impacte esta casa. Bate aí, ó, esta casa. Para que a glória de Deus se manifeste, transborde e impacte este templo. Porque se a glória de Deus não se manifestar, não impactar, não transbordar nessa casa, não vai haver glória de Deus nesse templo. Mas eu creio, e eu creio pela palavra, que se a glória de Deus se manifestar nessa casa, transbordar nessa casa, impactar essa casa, pode ter certeza, vai inundar com a glória de Deus esse templo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu peço, que Deus inunde essa casa, esse templo da sua glória. E que as coisas do Senhor aconteçam pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém?